Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo aparecendo aqui, então é um pouco estranho para mim, mas hoje vamos responder perguntas sobre manifestação, subliminals e etc. que vocês comentaram nesse meu post aqui. Vamos lá. Como funciona o básico dos subliminals para quem é iniciante? Se você é iniciante no mundo dos subliminals e não sabe como funciona e etc., vou te dar um resumozinho básico aqui. Subliminals ou áudios subliminares são vídeos ou áudios que possuem afirmações abaixo da música ou do ASMR. Num subliminal, por exemplo, de elevar a autoestima, as afirmações abaixo são: eu tenho autoestima perfeita, eu tenho autoestima alta, porque eu tenho autoestima tão alta e etc. Funciona principalmente com bases em fundamentos psicológicos da psicologia, como autossugestão, neuroplasticidade e efeito placebo. É uma pseudociência, certo? Mas também há pessoas que associam os subliminals a um campo mais espiritual. Por exemplo, quem pratica a lei da atração e acredita em energia e essas coisas. Se você está ouvindo um subliminal para atrair dinheiro, seria que, basicamente, a sua energia estaria se alinhando com a prosperidade. Mas nem todo mundo utiliza subliminals num âmbito mais espiritual. Eu, por exemplo, gosto mais da visão psicológica, mas a espiritual é maravilhosa. Como que se ativa arquétipos? Arquétipos em geral. Por qual você indica começar? Tava querendo ativar a do mago, mas nunca soube muito sobre arquétipos. Então, arquétipos têm um fundamento na psicanálise de Carl Jung, em 1919, e é sobre figuras do inconsciente coletivo da humanidade. Primeiro, não tinham esses arquétipos que a gente conhece hoje em dia, como arquétipo da sereia, arquétipo da Cleópatra e essas coisas. Mas há muito tempo atrás já era utilizado, por exemplo, pelos autores, para fazer um filme ou para fazer um livro, em que se utilizava um arquétipo de um personagem, como o arquétipo do Dom Juan. Mas hoje em dia tudo pode ser considerado um arquétipo, incluindo os exemplos que eu dei, mas também coisas como entidades, como figuras divinas, como objetos. Por isso existem arquétipos, por exemplo, do vampiro, da vampira, arquétipo da maçã dourada e essas coisas. Para ativar um arquétipo, você precisa ficar em contato com ele inconscientemente, diariamente. Os subliminals, para mim, é a minha forma favorita de se ativar um arquétipo, porque você ativa inconscientemente através das afirmações, mas eu também recomendo que você tenha um papel de parede no seu celular ou no seu computador da foto daquele arquétipo, porque você entra no seu celular diariamente e inconscientemente vai estar ativando aquela figura daquele arquétipo. Arquétipos se ativam e se desativam normalmente. Se você ativa hoje o da Afrodite, quando for amanhã e você decidir que não quer mais, é só você parar de ativar, entende? Não é algo eterno. O que eu indico começar vai depender do que você quer manifestar. Se você quer melhorar seu autoconhecimento, sabedoria, manifestar melhor, eu recomendo o arquétipo do mago, é um dos meus favoritos. Mas se você quer sedução, autoestima, o da sereia é perfeito. Se você quer mais coragem, força, sensualidade, o da pantera também é recomendado. Então vai depender muito daquilo que você está querendo manifestar. E resumindo, se você quer ativar hoje um arquétipo, eu recomendo que comece a utilizar um subliminal para ativação daquele arquétipo e use um papel de parede daquele arquétipo no seu celular. As pessoas que são especialistas em arquétipos recomendam pelo menos 21 dias que você use aquilo para se ativar. Mas eu tenho experiências de ter ativado arquétipos muito mais rápido. Por exemplo, 4 dias, dependendo da minha afinidade com o arquétipo. Eu simplesmente desaprendi a manifestar. Me ajuda, Tiva, por onde eu começo? Bom, para quem desaprendeu a manifestar, a primeira coisa que eu recomendo é começar a analisar o que você quer manifestar. Pode ser fazendo uma listinha, não sei, você pode fazer tópicos de coisas que você está querendo manifestar. Primeiro você vai deixar claro para si o que você quer manifestar. Depois, você vai buscar as formas ou métodos que você quer usar. Afirmação robótica, subliminal, vision board, qualquer coisa que você sinta que tem afinidade com isso e que funcione bem para você de forma rápida. E, em terceiro lugar, né, viver no final. Não viver no final, eu digo, nossa, essa frase até me irrita às vezes. Mas eu digo sobre realmente assumir, que é agir como se já tivesse aquilo que você tem. E não tô falando, tipo, sei lá, chegar no seu amigo e falar, eu tenho um carro, mas você não tem um carro, você tá manifestando um carro. Eu digo sobre
na sua consciência, sabe? Se você tivesse um carro, como você pensaria agora? O que você sentiria? O que você faria? E começar a colocar isso em prática. Queria saber por onde se aprofundar melhor e, do zero, quais livros do Neville ler, etc. Então, para lei da exposição, eu recomendo esses livros aqui, que eu vou deixar passando, que foram os que eu li do Neville, e eu gostei bastante. Eu estava sendo iniciante na lei da exposição, e eu amei. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais nos sublímios, no âmbito de estudo que cerca essa pseudociência, você pode pesquisar sobre psicologia positiva, autossugestão e neuroplasticidade. Qual é o volume ideal para ouvir os sublímios? Não tem um volume ideal. Eu diria que o médio é o ideal, mas vai depender do seu fone de ouvido, vai depender se você está usando fone ou não, vai depender da marca do seu celular, vai depender de muita coisa. Então, eu recomendo que seja um volume agradável, né? Não precisa ficar tão alto para não danificar sua audição, e que seja audível o suficiente para que a gente saiba que não está zero e que as afirmações estão sendo ouvidas, né? Não adianta você ouvir um subliminar no zero, porque as afirmações estão no zero também. Essas foram as perguntas, porque eu fiquei com preguiça de responder o resto e um beijo.